Cris, por que é tão comum a gente ter pessoas investindo nos Estados Unidos através de empresas? Porque nos Estados Unidos tem um imposto pesadíssimo, que é o imposto de doação e herança, que se aplica mesmo para pessoas que não moram lá. E poucas pessoas sabem disso, né? Mas se você tem investimentos financeiros de alguns tipos, se você tem imóveis, você tem direito a uma isenção desse imposto de apenas $60 mil do valor de mercado desse bem. Então, em termos de imóveis, não conheço nenhum imóvel americano nesse valor. E em termos de investimento financeiro, estariam sujeitos a esse imposto ações de empresas americanas, por exemplo. Então, você tem que ter cuidado, ETFs, alguns fundos americanos. Então, você precisa se proteger. Uma forma de se proteger é não ter esses ativos na pessoa física, e sim no nome de uma empresa. Então, você passa a ter uma empresa que é dona daqueles ativos. A empresa nunca morre para fins americanos, portanto, não tem imposto de herança nem doação, certo? Porque a pessoa física agora é dona de uma empresa não americana, isso é importante. Uma empresa americana não te ajuda, mas uma empresa não americana, e aí geralmente a gente usa estruturas como o BVI, Ilhas Virgens Britânicas, e esse tipo de empresa sim te protege. Legal. Isso para nós, pensando na ótica brasileira, isso é espetacular, porque no Brasil também, quando você tem esse tipo de estrutura, isso acaba sendo tratado como um imposto de uma empresa, e não um imposto da pessoa física. Então, no final do dia, o que acaba acontecendo é que o imposto de renda que seria devido pelo dono do investimento, ele acaba sendo diferido, porque enquanto o dinheiro estiver circulando dentro da empresa, sem distribuição para a pessoa física, a gente não tem nenhum imposto a recolher, nenhum imposto de renda a recolher aqui no Brasil. Então é uma estrutura bem bacana, bem legal. E uma pergunta, quando distribui, quando retorna esse valor? Porque nos Estados Unidos tem uma regra clara, quando você tem uma empresa que está acumulando lucros ali dentro, que primeiro você tem que distribuir lucros, depois você retorna o seu capital investido, se sobrar alguma coisa é um ganho de capital. No Brasil não existe essa ordem clara, né? Não existe essa ordem. Fica ao gosto do freguês, então mesmo? A gente acaba sendo muito mais aberto essa questão aqui no Brasil. Então a gente pode tanto tratar isso como uma distribuição de lucros e dividendos, e que aí estaria sujeita à tributação através da renda, como uma renda ordinária aqui no Brasil, sujeita à tabela progressiva até 27,5%, ou como uma redução de capital, que no caso a redução de capital não é fato gerador de tributação aqui no Brasil. Como o nome diz, você está reduzindo o capital social investido por essa pessoa física. Então a gente não tem tributação na redução de capital. Lembrando que aqui a gente não está falando ainda de questão de variação cambial, que é um tema muito complexo também, muito complicado aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a nossa metodologia, a nossa forma de tributar ganhos de capital em moeda estrangeira aqui no Brasil, ele leva em consideração a origem do recurso. Então se a origem primária do recurso se deu em moeda nacional, em moeda brasileira, o indivíduo, o cliente vai estar sujeito a eventual imposto aqui no Brasil, por conta de variação cambial, tá? Então esse é um tema bastante interessante, porque aqui no Brasil é um dos poucos momentos onde a variação cambial ela é tributada no Brasil. Via de regra não há tributação sobre variação cambial, mas nesse tipo de situação a variação cambial ela pode gerar um fato gerador de tributação aqui. Interessante. Então quer dizer, usar uma empresa tem vantagem americana, tem vantagem brasileira. Sim. A única desvantagem que eu vejo, talvez brasileira, é que quando eu tenho um investimento em ações americanas e essas ações geram dividendos, eu sofro uma tributação, seja uma pessoa física ou jurídica estrangeira, sofre uma tributação na fonte de 30%. Aí se a minha empresa estrangeira está num lugar que não paga imposto de renda, ela não vai usar esse crédito para nada. Vira uma despesa da empresa, pelo menos, né? E no Brasil, aí você não consegue mais aproveitar. Não consegue aproveitar. A pessoa física não vai conseguir aproveitar esse crédito de imposto norte-americano aqui no Brasil, porque não haverá tributação para a pessoa física aqui brasileira. Então, de fato, Mas ainda uma assim, né? desvantagem. Você ganha o valor do dinheiro no tempo. Porque Exato. você ainda não teve que pagar imposto de acordo com a lei brasileira. A pessoa física ainda não tem que pagar. E, enquanto isso, você está reinvestindo e multiplicando os seus recursos lá fora. Exatamente. Faz sentido.